Olá, boa noite a todos. Eu sou Almir Policarpo, esse aqui é o nosso canal Evangelho no Tempo da Pandemia. É um prazer estar de volta e como a Flávia falou na semana passada, a ideia de fazermos essa série aqui de o que aprendemos com a pandemia, essa é a ideia de fazermos uma reflexão, né? Passamos por esses 2 anos complicados, com muitas perdas, com muitas dificuldades, com muitas dores, mas aprendemos muitas coisas, né? A gente aprende no amor e na dor, então esse foi um momento de aprendermos aí na dor como é que as coisas podem ser resolvidas, que outros caminhos, foram muitas as perspectivas que surgiram em cada um de nós. Então a ideia é que ao longo desse período, essas 20 semanas que se seguem, a gente traga temas que são temas de dor, e temas de amor, e temas de dificuldade, temas de alegria, e temas de aprendizado. Ou seja, estamos aqui nesse momento, nessa quadra aqui da nossa encarnação, justamente para aprendermos, para nos desenvolvermos e para sermos felizes. Então, o que a gente consegue buscar nessa situação? Né? O que a gente conseguiu compreender para que serviu essa, essa situação toda? Esse nosso estudo sobre insegurança, né, o tema de hoje é insegurança, que para mim foi o primeiro sentimento, né, quando organizamos essa série, a ideia fomos buscando os nossos sentimentos, como essa coisa foi evoluindo dentro de cada um de nós. Então existe uma situação em que basicamente é um pouco a trilha do nosso desenvolvimento. É óbvio que para cada uma das pessoas isso pode ser diferente, pode existir outros meios, outros enfoques, deve faltar sentimentos, mas nós vamos tratar aqui dos sentimentos, das situações, todas aquelas que nos mobilizaram e que nos serviram de reflexão para pensar para que nos valeu esses 2 anos que estivemos aqui. Então, por que insegurança foi o primeiro sentimento que veio à tona naquele começo da pandemia? Então, a gente tem que voltar aí 2 anos, né, um pouquinho mais de 2 anos, quando chegou lá entre dia 12 e dia 15 de março de 2020, quando foi decretada a pandemia, quando as coisas começaram a parecer que seriam mais graves do que eram, a gente ficou completamente sem saber o que fazer, né? Que decisão tomar, se nós fechávamos o escritório, se nós continuávamos, né, nos primeiros momentos, não, isso é uma gripe. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Então, para mim, o que me mobilizou naquele momento realmente foi insegurança. O que eu faço? Fecho o escritório, mando as pessoas para casa, trabalhamos de longe, continuamos juntos. Assim, foi muito complicado. Foi muito complicado. Eu lembro que essa primeira semana, a pandemia acho que foi decretada na segunda, terça-feira, e ao longo da semana eu fui mobilizado a encerrar as atividades do escritório e passar para o trabalho remoto, mas mesmo por uma pressão de alguns clientes que já estavam, né? Como vocês não pararam, tal. Então, isso me fez pensar, mas era uma insegurança. O que fazer? Devo ir? Devo não ir? Eles estão exagerando? Não estão exagerando? Então, esse foi o primeiro momento assim né, foi a primeira sensação que nos surgiu foi realmente a da insegurança. O que fazer? Onde nós estamos? Para onde vamos? Onde vai dar isso aqui? Essa gravidade toda existe, não existe? Estamos exagerando? Estamos sendo negligentes? Então, para mim, foi o primeiro movimento. Então, isso é uma coisa que acaba, né? A insegurança é num momento tão conturbado como esse, acaba sendo o primeiro sentimento mesmo que aflora, porque a gente não sabe o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, vem a insegurança. E aí, o que acontece, né, como a gente reage a essa insegurança é que diferencia um pouco. Mas seguramente é isso. Quando não temos a menor ideia, e era justamente a situação que estávamos em março de 2020, ninguém tinha a menor ideia. Tinham muitas opiniões, muitas conversas, como temos até hoje, e a maioria delas sem nenhum fundamento, sem nenhuma garantia e sem nenhuma sem nenhuma certeza de onde ir, né? Para que caminho, para onde a gente vai, né? Como é que é uma situação abrupta. A gente estava naquele momento, do nada, apareceu lá um negócio que ninguém fazia ideia que aquilo pudesse existir, que aquilo pudesse trazer a transformação, a modificação, né? E se intrometer de uma forma tão complexa na vida da humanidade inteira, né? Da humanidade inteira. Não é uma questão que nos abateu naquele primeiro momento. Então, foi um momento mesmo de insegurança, depois veio medo, vieram outros sentimentos dos quais nós vamos falando. Mas toda vez que a gente não tem uma resposta objetiva para uma questão, para um problema, para uma situação que
que aparece à nossa frente, a gente está aí sujeito a cair nessa questão da nossa insegurança, a nossa insegurança vem à tona. E quando a gente pensa na insegurança, quando a gente está nesse momento né, lidando com a insegurança, vivendo aquele momento de insegurança, nós normalmente estamos olhando para ela como uma situação em que das questões materiais da nossa vida, do dia a dia, como fica o trabalho, como fica a alimentação. Então, para ter uma ideia, a Flávia, nós estamos em Bragança, nós viemos para cá na pandemia, nós viemos para cá, nós tínhamos aqui alugado para passar finais de semana, e a gente acabou mudando para cá e, no fim, estamos aqui até hoje. Mas naquele primeiro momento, a insegurança era tão grande que a gente dizia, mas e agora? Vai faltar comida, né? A gente lembra das pessoas comprando um monte de papel higiênico, aquela coisa, vai faltar comida, não sei o quê, os mercados vão fechar, né? E nós temos aqui um amigo aqui o Cristiano aqui no mercado de Bragança, que tem lá uma casa de secos e molhados e tal. E a gente foi lá e falou, ah, Cris, ó, tá. Ele falou, não tem perigo, se fechar tudo, a gente tem aqui, subiu, levou a gente na parte de cima chegou na parte de cima lá do estabelecimento dele, mostrou, ó, tá aqui, ó, tem alimento de monte, se precisar arroz, feijão, não sei o quê, a gente vai conseguir ficar tranquilo. Então, todo mundo passou por esses sentimentos que são muito complicados e, normalmente, o que a gente vai pensando nessas situações, o que nos incomoda justamente são as questões materiais. Eu tenho que comer, eu tenho que pagar conta, eu tenho que trabalhar, como eu faço, né? E mais as questões afetivas, a relação das pessoas, mas é uma situação em que a gente vai mesmo, o primeiro aspecto que bate é olhar para essa questão material, como vou fazer, como vou resolver, que caminhos vou traçar, como é que a minha vida vai se transformar de um jeito que eu não tenho controle, eu não sei como vai acontecer. Então, dá uma insegurança danada, a gente não sabia mais para onde ir, e porque ninguém tinha certeza de nada, não sabia para onde ir. E nessas situações, a gente tem dois caminhos, né? Normalmente, o que a gente verifica é algumas pessoas ficam paralisadas, algumas pessoas entram no pânico, né? A insegurança leva ao pânico e paralisa, eu não sei fazer nada, eu não sei mexer com nada, tudo vai dar errado, eu não tenho mais o que fazer. E, e outras pessoas não. Começam a achar alternativas, se convencer de situações, isso a gente viu de monte, né? O que tinham de pessoas, que infelizmente algumas até hoje ficam insistindo em caminhos que não fazem o menor sentido, mas naquele momento, então, que não se sabia de nada, né? Assim, todo mundo, as pessoas vinham com muitas convicções para coisas que elas absolutamente desconheciam, que é um pouco da defesa que o ser humano acaba exercitando. Então, mais uma vez, né, para falar dessa questão da insegurança, assim, eu fui beber um pouquinho na fonte do Dores da Alma, que é o livro que a Flávia falou, estudou e trouxe no ano passado, mas ele traz aí sobre insegurança, ele fala de uma forma muito legal e que vale a pena a gente ler e trazer aqui o que ele diz, porque isso deixa muito claro, eu poderia explicar com muitas palavras, mas vamos beber na fonte correta, né? Eu ia tentar dizer mais ou menos o que ele disse, isso não seria nem intelectualmente muito honesto. Então vamos trazer exatamente o que Hamed fala na questão quando ele trata da insegurança no livro As Dores da Alma. Ele diz: a insegurança faz nossos relacionamentos íntimos um misto de irreflexão e precipitação, levando-nos a um excesso de confiança e, ao mesmo tempo, fazendo-nos perder o senso de nossas fronteiras individuais. Quase sempre fazemos um verdadeiro emaranhado de nossos objetivos, desejos e conflitos com o de outras criaturas, pais, irmãos, amigos, cônjuges. Quando nossas afeições mudam, seja porque estabeleceram uma outra ligação íntima, seja porque simplesmente elegeram a si novos rumos existenciais, ficamos desestabilizados e desesperados. Então eu me identifiquei muito com essa situação, né? Porque é isso, a gente vai entrando num conflito com as pessoas, ninguém sabe, fica aquele negócio, aquele clima complicado, né? Todo mundo sem saber o que fazer, alguns com muitas certezas que não existem, né? Que são todas hipotéticas, e leva a gente a tomar aí decisões malucas, e ultrapassar as barreiras, entrar aí na, na vida dos outros, na individualidade dos outros, enfim, é muito complicado. E aí ele finaliza lá o trecho, né, Hamed finaliza dizendo: o constrangimento que se faz à nossa liberdade de consciência
prejudica e busca de nós mesmos a nossa afirmação perante a vida, bem como nos dificulta encontrar a peculiar forma de amar. Então, é isso. Quando estamos inseguros, isso vira aí, a gente constrange a nossa liberdade, porque nós deixamos de escolher, nós não sabemos o que escolher, isso cria uma grande confusão e dificulta as nossas relações amorosas, o nosso amor com o próximo, com a vida e conosco mesmo. Então, quando a gente pega essa reflexão do Hamed, quando a gente pensa desse jeito, ela vai ao encontro de tudo que a gente está dizendo, que de fato, quando a gente está numa situação dessa, a gente está numa situação falando da nossa questão, o foco do nosso sentimento, da nossa dor, da nossa dúvida, está justamente na questão material. Né? E a gente aí, nesse ponto, a gente não lembra, nesses momentos de dificuldades, a gente acaba esquecendo que nós somos espíritos imortais, perfectíveis, no caminho da perfeição, né? Que nós estamos aqui reencarnados justamente para passar por situações que fortaleçam o nosso espírito. Então, nós não estávamos aqui, né, como não estamos aqui, apenas para sobrevivermos, é óbvio que nós precisamos sobreviver para cumprir a obra da nossa reencarnação, mas não é esse o nosso objetivo final. Isso é um mero instrumento, só uma mera ferramenta. Né? O que a gente tem é muito mais. A gente tem que levar adiante, nós temos que pensar como espíritos, nós temos que ter a noção de que tudo que estamos fazendo aqui, estamos fazendo como espíritos, né? Para o nosso espírito. Então, sobreviver, levar adiante as questões materiais, dar o suporte para aqueles que necessitam, tal, tudo isso é importante do ponto de vista material, né, manter o nosso trabalho, manter a nossa higiene, né, o nosso equilíbrio mental, a nossa sanidade mental, que foi bem complicado ao longo desse momento tão ímpar na nossa história, mas tudo isso tem um fim maior, que é cuidar do nosso espírito, fazer com que o nosso espírito cresça. Então, não podemos, em nenhuma situação, nem nessas de desespero, de insegurança, de dificuldades como a gente passou nesse momento, esquecer dessa nossa condição de espírito, que essa condição, essa dificuldade, tudo isso por que passamos, não foi para a gente ter dificuldade no dia a dia, para ou tenha sido aí um complô de um país, de uma... Não, isso está organizado pelo plano espiritual para que tenhamos os desafios, para que tenhamos as dificuldades e para que busquemos a superação que nos ajude a elevar os nossos sentimentos, a aprender e nos fortalecer. Então, um pouco dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui é justamente para ver o que a gente aprendeu, porque se a gente passou por essa dificuldade, ainda estamos passando, os reflexos vão muito longe ainda, né? Estamos longe da normalidade plena, estamos muito mais próximos, né? Algumas situações de normalidade vão se apresentando e a vida vai ficando um pouco mais conhecida para nós, né? Dentro daquilo que sabemos fazer, mas temos que aprender essa dificuldade, eh, por que isso foi feito, né? Para que isso serviu. Então, a gente tem que aprender alguma coisa, não podemos ficar lamentando que veio, que atrapalhou, que fez, não, porque ele veio, atrapalhou, fez um monte de coisa difícil na nossa vida, mas nos fez aprender muita coisa, nos transformou, melhorou nossa vida em outras coisas. É óbvio, perdemos muitas pessoas queridas, isso, né, a gente não vai esquecer, mas também isso também devia estar no planejamento dessas pessoas, né, o planejamento espiritual dessas pessoas, e muitas pessoas queridas que trabalham conosco e que acabaram desencarnando, deve ter sido chamado para fazer o reforço do trabalho necessário no plano espiritual. Então a gente tem que entender o todo e lembrar sempre que somos espíritos, que nós vamos passar por essa situação material, retornamos ao nosso lado espiritual, para que depois outros desafios encarnados a gente volte. Então, para que a gente pense nesse olhar do espírito, nessa questão da necessidade do aprendizado do espírito, nós escolhemos a questão número 5, né, do Livro dos Espíritos, e que diz: que consequências podemos tirar do sentimento intuitivo de que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? E a resposta dos espíritos é que Deus existe, pois de onde lhe viria esse sentimento se não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Né? Então, é muito claro, a gente foi beber nessa fonte, de onde vem esse sentimento? Porque se nós somos espíritos, passando por situações materiais, onde a gente pode beber? Justamente nesse sentido, nesse sentimento íntimo que nós temos, né?
Nós temos que buscar enxergar nós cada vez mais como espíritos imortais e que a gente tem esse sentimento intuitivo de Deus, da grandeza do Criador, da nossa responsabilidade como co-criadores dessa obra divina e que ela está dentro de nós. Quando nós fomos criados lá simples, né, e inscientes, nós recebemos a centelha divina. E nessa centelha divina é onde está essa ligação com o divino, com Deus, com o Criador, né? E é essa busca que a gente tem que fazer sempre. Então, em momentos como esse aqui da pandemia, dessa grande dificuldade que nós passamos, nos ensinou o quanto foi importante cada um de nós buscar essa ligação com o divino, buscar Deus dentro de nós, buscar a nossa relação com o plano espiritual. A gente sabe, né, assim, a gente viu uma proliferação de trabalhos, né, assim como temos esse nosso canal, vários outros muito mais profissionais, outros, os centros espíritas com canais, né, nesse mesmo sentido, ou com trabalhos fechados para um pequeno grupo, mas acontecendo à distância. A gente viu como foi maravilhoso esse momento de transformação, de divulgação da doutrina de uma forma como nunca aconteceu. Então, nós temos que refletir por que nós somos chamados tanto para pensar para esse lado espiritual. Até porque tínhamos tempo, né? Estávamos em casa, né? Então tínhamos muita facilidade para ficarmos aí à frente de toda e qualquer oportunidade que nos aparecesse para participar de trabalhos espirituais, e isso foi maravilhoso. Eu, pelo menos, consigo nitidamente sentir o quanto foi importante para mim esse equilíbrio, né? Manter o equilíbrio, manter a sanidade mental, manter a nossa, a nossa vida dentro de uma normalidade. Então, não podemos ir no desenvolvimento mediúnico na segunda-feira à noite? Não podemos, mas nós podemos participar da fluidoterapia, podemos ver as palestras de quarta-feira, de domingo, podemos estudar, podemos continuar fazendo o trabalho no canal, aqui nesse canal, com as pessoas queridas que entram, que mandam mensagem, que nos telefonam, que fazem contato e trocam ideias sobre aquilo que a gente conversou. E isso foi levando a gente a pensar cada vez mais, conhecer cada vez mais esse nosso, valorizar cada vez mais esse nosso lado espiritual. Tenho certeza que todo aquele que teve a oportunidade de participar desses trabalhos, de vários trabalhos, de estudar e de dar uma atenção muito longa para as suas questões espirituais, conseguiu sentir o benefício. A gente sabe que quando a gente tem esse equilíbrio espiritual, quando a gente caminha mais diretamente com as leis divinas, a gente está mais próximo, né, da tranquilidade, tudo fica mais fácil. Não é que os problemas não existam, os problemas estão lá. Nós é que estamos mais preparados para passar por esses problemas. Então, a ideia, né, para mim, ficou um aprendizado muito grande de que a pandemia foi um momento excepcional de podermos cuidar desse aprendizado, desse cuidado com o nosso lado espiritual, desse nosso aprendizado, essa aproximação cada vez maior com a doutrina espírita, né? E o quanto isso nos trouxe de benefício, né? O quanto isso modificou e transformou a nossa vida. Eu digo pela minha, digo pela Flávia, digo pelas pessoas queridas, conhecidas que estão junto conosco, que relatam da mesma forma como foi importante ter esse suporte da doutrina espírita, esse suporte das casas espíritas, esse suporte de todos aqueles que contribuíram com qualquer tipo de trabalho para nos fortalecer, para nos transformar, para nos melhorar e para nos ajudar a passar por esse momento de dificuldade. Então, foi um grande aprendizado. Então, o que a gente quer pensar, né, o que aprendemos com a pandemia na questão da insegurança é que devemos estar sempre ligados com o Criador, termos sempre essa noção da centelha divina que está dentro de nós. Entendermos como cuidar do espírito nos facilita levar adiante esses nossos projetos materiais, que são os nossos projetos de reencarnação. Então, nesse momento em que estamos todos voltando a uma normalidade, ainda não é plena, mas ela já está muito mais próximo daquilo que vivíamos. O trânsito em São Paulo já voltou daquele jeito, os eventos estão acontecendo, podemos ir na maioria dos lugares sem máscaras, enfim, a nossa vida já está muito mais próxima do normal. Então, que agora a gente faça o movimento inverso, que a gente não se deixe levar pela questão, apenas para as questões materiais que estão surgindo, e que a gente lembre do quanto ganhamos nesse momento de pandemia, da proximidade com o estudo, da proximidade com a valorização, com a compreensão
da nossa vida espiritual e que a gente não abra mão disso que ganhamos, desse momento que recebemos aí, a oportunidade de estudarmos mais, aprendermos mais e trocarmos mais. Então, que a gente possa, com o aprendizado maior dessa pandemia, na questão da insegurança, para tirar de vez essa nossa segurança, é acreditar no Criador, ter a certeza de que Ele está conosco, cuidar do nosso espírito e nos fortalecermos para podermos levar a nossa vida material de forma satisfatória e cumprirmos o máximo possível aquilo que nos propusemos a cumprir quando viemos em mais essa encarnação. Muito obrigado a todos, é uma delícia estar de novo com todo mundo, e fica aqui o convite, na próxima terça-feira, o tema que a Flávia vai nos trazer é adaptação. Né? Se nós começamos inseguro, depois tivemos que começar a nos adaptar àquela situação completamente esquisita, e a questão do Livro dos Espíritos que ela vai utilizar para esse estudo é a 781A, que diz: que pensar dos homens que tentam deter a marcha e fazer retrogradar a humanidade. Uma boa noite a todos e que possamos nos encontrar na semana que vem. Até logo.